Muito bem, irmãos, eu quero começar nessa manhã trazendo um pouco acerca da historicidade de Adão e Eva. Eu não sei se você já leu em algum lugar ou já tomou conhecimento disso. Nem todo mundo acredita que Adão e Eva de fato existiram. Alguns entendem que, na realidade, Adão e Eva são figuras representativas, simbólicas de toda a humanidade, mas historicamente eles não existiram. Alguns entendem que Adão e Eva, eles foram tomados como personagem pelos escritores bíblicos, simplesmente para referir-se a toda a humanidade como figuras simbólicas. E partindo desse pressuposto, muita coisa em Gênesis 1 e 2 acaba se tornando também simbólico. E aqui a pergunta é, será que, de fato, Adão e Eva existiram? Não é? Gênesis 1 e 2, eles contêm, na realidade, dois relatos da criação. Não é? Nós temos o primeiro em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, quando diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre, não é? E daí o texto continua, e o verso 27 mostra justamente que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E aqui, no registro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, nós temos a decisão divina de criar os seres humanos. E quando Deus cria os seres humanos, Deus cria seres à sua imagem e semelhança. É o que diz em Gênesis 1, capítulo 26. No segundo detalhe, nós temos justamente a ação de Deus implementando tal decisão, ok? E daí nós não temos necessariamente a informação de qual matéria-prima, nem sobre o método que Deus empregou a fim de criar os seres humanos, ok? Nós temos a decisão de Deus e em seguida nós temos a ação de Deus. Deus diz que faz, que vai fazer e de fato executa. Muito bem. O primeiro relato, que é Gênesis 1, verso 26, nós temos justamente essa decisão divina, mostra o propósito, ou a razão da criação dos seres humanos. Deus quer que eles frutifiquem, Deus quer que eles dominem sobre a natureza. O segundo relato enfatiza justamente a maneira como Deus criou, ok? Gênesis capítulo 1, verso 26, mostra o propósito, multiplicar e dominar a criação, uma vez que os seres humanos foram criados à sua imagem e semelhança. Nós vamos ver no próximo domingo o que significa isso necessariamente. E no segundo relato, que lá está em Gênesis capítulo 2, verso 7, mostra justamente a maneira, não é, como Deus criou. O texto diz que Deus criou o homem do pó da terra e a mulher a partir da costela do homem. Nós vamos melhorar essa compreensão nas nossas próximas exposições, ok? Muito bem. Tradicionalmente acredita-se que Adão e Eva, portanto, são figuras históricas, reais, existiram de fato e de verdade, como sendo um produto da ação criadora de Deus. Mas daí surge ao longo da história, necessariamente no período pós-iluminista, tudo aquilo que nós chamamos de crítica bíblica. Os homens começaram a entender que, na realidade, toda essa ação sobrenatural e tudo aquilo que a Bíblia apresenta como mistério, como sobrenatural, como milagres, ou como ação sobrenatural de Deus, passa a ser, de fato, mito, ou produto da mentalidade religiosa de quem escreveu, do povo judeu, ok? Alguns estudiosos, por exemplo, como Karl Barth, Emil Brunner, eles vão entender em uma perspectiva diferente daquilo que tradicionalmente se defendia como sendo a historicidade de Adão. Não se fala necessariamente na historicidade de Eva, e fala-se na historicidade de Adão, porque Adão ele é o representante da raça diante de Deus.
Por isso nós não falamos que Eva pecou, apesar dela ter pecado. Nós falamos sempre que o homem, Adão, pecou. Por quê? Porque Adão foi o primeiro a ser criado e colocado pelo próprio Deus como representante de toda a raça. Na prática, é claro, todos pecaram, né? Tanto Adão quanto Eva, eles cometeram um ato de rebeldia e pecado contra Deus e comprometeu toda a raça humana, mas Adão era o representante legal e toda a humanidade, mesmo que ainda não existisse, estava representada em Adão. Logo, quando Adão peca, todo mundo peca, ok? É por representação. Muito bem. Emil Brunner, ele chega a dizer que, na realidade, o cristianismo ele deve abandonar a crença na historicidade de Adão e Eva, porque é uma doutrina para ele desnecessária, espúria e que não condiz com a verdade do registro bíblico. Ele diz assim, ele diz que a igreja devia abandonar a crença de que eles foram pessoas reais, ou seja, eles, Adão e Eva, pois isso somente expunha a igreja à zombaria e ao ridículo. Eles, olha, crer nessa perspectiva de que de fato Adão e Eva existiram, isso é ridículo. Como pode duas pessoas que foram criadas por Deus e daí, a partir daí, toda a raça humana veio a existir? Muito bem, como é que a gente rebate essa perspectiva de tais estudiosos? Primeiro, nós temos que partir do pressuposto de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada e verdadeira. Tudo parte a partir daí, para ser bem redundante. Se você passar a acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus, verdadeiramente, você começa a selecionar aquilo que para você convém e o que não convém. Se você começar a defender e a acreditar que há partes da Bíblia que é e que há partes da Bíblia que não é, você então começa a duvidar principalmente daquilo que é extraordinário, principalmente daquilo que não é comum aos seres humanos. O que foi que os teólogos liberais, a partir do século XIX, fizeram? Influenciado pelo iluminismo, que supervalorizava a razão em detrimento, ou seja, em prejuízo à fé, eles passaram a defender a ideia da desmitologização, ou seja, tudo que é milagre, tudo que é sobrenatural, não é palavra de Deus, não é verdadeiro. E tudo aquilo que é literal e racional, sim. Nesse sentido, o mar vermelho não se abriu, Jonas não estava dentro do peixe, Jesus não ressuscitou, mortos não ressuscitaram, o machado não flutuou, ninguém foi arrebatado e principalmente Adão e Eva também não existiram. Então, assim, eles tiram o que eles consideram mito sobrenatural, entendendo que o homem moderno não tinha capacidade de compreender a Bíblia dentro daquela perspectiva. Logo, eles fizeram a Bíblia dentro da Bíblia. Muito bem. Uma vez que nós cremos que o registro bíblico ele é fiel, de Gênesis a Apocalipse, inspirado por Deus, nós temos como, dentro da própria Escritura, compreender. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo trata acerca de Adão em Romanos capítulo 5, Paulo não compreende Adão como um símbolo, mas trata Adão como uma figura histórica. Abra sua Bíblia, portanto, em Romanos capítulo 5. E você vai ler junto comigo, a partir do verso 12 até o verso 21. E de maneira muito fácil você vai compreender exatamente aquilo que eu estou tentando lhe explicar. Olha só o que diz aí, acompanhe a leitura atenciosamente. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que Paulo trata Adão como sendo um homem, que cometeu um ato de desobediência, a partir dele todos pecaram. Um pecado não pode entrar, um ato de rebeldia, ele não pode entrar através de um símbolo, de uma figura simbólica. Ele entra por um indivíduo, é o que Paulo está dizendo. Verso 13. Pois antes da lei ser dada,
O pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Ora, se eu acredito que Moisés é uma figura histórica que existiu no Egito e liderou o êxodo, e Paulo está dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés, e Moisés é uma figura histórica, Adão tem que ser uma figura histórica. Ele está colocando tanto Adão quanto Moisés dentro do tempo, considerando tanto um quanto o outro, de fato, um indivíduo. Continuando, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça reinou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Veja bem o que é que Paulo faz aqui. Paulo, ele faz aqui a seguinte coisa, o raciocínio de Paulo é o seguinte: pecado, transgressão e morte entra por Adão, vida, justificação através de Cristo. Ora, se Jesus é um indivíduo histórico, real, que nasceu, viveu entre os homens e tem a capacidade de nos dar a salvação, e ele é real e por ele tem a vida, Adão também é. Ora, se a partir do momento que eu acredito que Adão é uma figura simbólica que não existiu historicamente, Jesus Cristo também não. Cristo também não. Se Cristo e Moisés são reais, como aqueles que obedecem, traz a lei de Deus e marca a história, trazendo a revelação de Deus, Adão não pode ser diferente. Se um é simbólico, o outro tem que ser. Porque por um entrou a morte e por outro a vida. Por um veio a transgressão, o pecado, o outro a obediência para a justificação de todos os homens. Logo, Paulo trata Adão exatamente como sendo uma figura histórica real, que cometeu um ato de pecado, de transgressão, assim como Jesus é uma figura histórica real que cometeu atos de obediência. Como é que Jesus seria o segundo Adão se o primeiro fosse uma figura histórica? Não fosse uma figura histórica, ok? Está dando para acompanhar o raciocínio? Se Jesus é o segundo Adão, ele tem que ser a semelhança do primeiro. Se o primeiro não existisse, o segundo também não. Mas uma vez que o segundo existe, marca o fato de que o primeiro era exatamente uma figura real e histórica. Muito bem. Dê um pulinho agora lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21.
Olha só o que diz aí. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Perceba que Paulo não tem essa crise. Paulo não cogitou a possibilidade de Adão não ter existido. Morte trazida por um só homem, aqui ele fala justamente da figura real de Adão, e vida por um só homem, ele fala da figura real de Jesus Cristo. Agora lê o 22 comigo ainda. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são o quê? Vivificados. Observe comigo agora o verso 45. 45. Assim está escrito. Escrito como aí na sua versão? O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último homem, não é? O último Adão, no caso Jesus, espírito vivificante. Será que Paulo tinha dúvida que Adão havia existido de fato e de verdade ou não? Nenhuma. É bem verdade que Paulo não viveu lá com Adão e Eva, ele não estava lá. Mas se cremos, olha só o pressuposto de que partimos, se cremos que tanto o relato de Gênesis, escrito por Moisés, quanto o relato de Romanos e 1 Coríntios, escrito por Paulo, se cremos que tanto um quanto o outro estavam sendo direcionados pelo Espírito a fim de produzir um texto inspirado, nós não temos dúvida do que o que eles estão falando é verdade. E não há razões para compartilharmos dessa realidade de que Adão e Eva de fato não existiram. Muito bem, irmãos, qual é a relevância disso? O que é que eu tenho a ver com isso? Se você passar a acreditar que Adão e Eva não existiu de verdade, que Adão não existiu de verdade, toda a nossa teologia está comprometida. Principalmente a historicidade de Cristo. Principalmente a historicidade de Cristo. Nós temos que reformular toda a nossa doutrina do homem. Nós temos que reformular toda a doutrina do pecado. Tudo aquilo que nós chamamos de hamartologia tem que ser mudada, tem que ser modificada. Compromete, por exemplo, a encarnação de Cristo. E toda a teologia está comprometida por conta de um desvio doutrinário. Nesse caso, como que foi que o pecado entrou na humanidade? Se não foi por meio do pecado real, a desobediência real do próprio Adão. Muito bem, eu quis introduzir a aula dessa manhã com esse tema, porque eu achei curioso, eu sempre acho curioso essas coisas, como que pessoas questionam o texto bíblico desta forma e encontram argumentos, às vezes, atraentes para muita gente. E como é o tema que nós estamos estudando, nós temos que partir desse princípio. Adão e Eva existiram. Existiram. De fato e de verdade. Ok? Muito bem. Vimos a semana passada que nós somos produtos do ato criador de Deus. Adão e Eva, eles passaram a existir a partir do momento que Deus os criou. Nesse sentido, houve um momento em que eles não existiam, ok? Mas, a partir do momento que Deus os cria, eles passam a ser pessoas históricas, reais, que existiram de fato e de verdade. Vimos na leitura do texto apenas, com uma breve explicação, que Deus os criou à sua imagem e semelhança, e nós estamos caminhando para compreender o que é essa imagem e semelhança de Deus no homem, o que a teologia chama de imago Dei, imagem de Deus, ok? Mas antes eu quero trazer o significado teológico da criação da humanidade, ok? E eu quero apresentar alguns pontos que são importantes para nós nessa manhã, de maneira que a aula de hoje é continuação da aula passada. Primeiro ponto, dentro dessa perspectiva de significado teológico da criação da humanidade, é que dizer que os seres humanos são criados significa afirmar que eles não têm existência independente. Ou seja,
passaram a existir porque Deus assim o quis e agiu para trazê-los à vida e preservá-los. Ou seja, a partir do momento que eu fui criado, significa que o ser humano não tem existência em si mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você entender melhor. Quem foi que criou Deus? A resposta é fato. Deus não é um ser criado. Se Deus não é um ser criado, ele existe eternamente, suficiente em si mesmo. Ele não precisa de um movimento externo a ele que lhe seja superior a fim de lhe sustentar e preservar a vida. Ele simplesmente é, ele não passou a ser. Conosco acontece diferente. Eu, você, todos os seres humanos são seres criados, e se eu sou um ser criado, eu sou dependente de quem me criou. Ok? Eu sou dependente de quem me criou. Isso significa que tudo que nós temos é de Deus. Preste bem atenção. A mordomia cristã, por exemplo, não significa dar a Deus parte daquilo que Ele me deu. Porque tudo que Ele me deu é dele. Se eu dou a Deus parte do meu tempo, se eu dou a Deus parte do meu dinheiro, do meu recurso, da minha vida, eu estou dando a Deus parte e demonstrando aquilo em uma atitude de adoração. Mas no fim das contas, tanto aquilo que eu entrego a Deus como aquilo que ficou comigo é dele. Porque a minha vida é totalmente dependente de Deus, ok? Uma outra coisa importante aqui, uma vez que eu sou totalmente dependente a tanto a minha existência como a preservação dela, é que eu faço parte de um plano determinado por Deus. Se Deus me criou, se Deus permitiu que eu viesse à vida, que eu tivesse vida e tem preservado a minha vida, significa que eu faço parte de um plano determinado por Ele. Adão, quando foi criado, estava dentro de um plano. E nós estamos aqui, irmãos, exatamente como resultado da intenção e do plano consciente de um ser inteligente, e nossa identidade, ok? Uma parte dela, pelo menos, está relacionada ao cumprimento desse plano divino. Eu sou exatamente o que Deus quis que eu fosse, o que Deus determinou que eu fosse. E eu faço parte desse plano, que hoje nós compreendemos da seguinte maneira: criação, redenção, consumação. Deus criou o homem pecou. Deus redime o homem e o conduz à consumação, ou seja, à glorificação no fim de todas as coisas. Eu faço parte, você faz parte desse plano. A nossa vida, portanto, irmãos, não é suficiente em si mesmo. Isso é uma prerrogativa divina. Quando nós encontramos uma pessoa autossuficiente, por exemplo, que não aceita conselhos, que não quer ajuda, que sofre porque acha que não precisa de ninguém, isso é um problema na realidade dos seres humanos, não é verdade? Porque nós somos autodependentes, não apenas de Deus, mas Deus nos coloca em uma relação com o outro que exige que eu dependa dele ao passo que ele dependa de mim. Mas em Deus isso não é assim. Deus, ele é suficiente em si mesmo e vive eternamente desta forma no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a partir do momento que eu estou na condição de criatura, eu dependo não só de Deus, mas dos meus pares, ok? Portanto, nós não temos existência independente. Segundo detalhe teológico na criação dos seres humanos é que os seres humanos fazem parte da criação. Isso aqui é muito interessante. Semana passada eu falei para vocês que há uma perspectiva, principalmente dentro dos evolucionistas, que revelam, que entendem, através dos seus estudos científicos, que os seres humanos eles são animais. Eu combati essa ideia. Na realidade, a Bíblia trata dizendo que Deus criou os animais e diz que Deus em seguida criou os seres humanos. Mas a grande questão
é que, apesar de não sermos tratados como animais, e de fato não somos, ok? Nós estamos dentro do contexto da criação. Nesse sentido, nós nos parecemos com eles. Em que sentido? Também somos seres criados. Fazemos parte do complexo da criação. Há uma distinção, é claro, nos seres humanos, porque apenas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus ao sexto dia e foram colocados a fim de governar e dominar os animais, a criação. Mas nós não somos totalmente distintos da criação. Eu acabei de dizer que fomos criados. Nós somos uma criação distintiva, somos. Como diz alguns teólogos, né, poeticamente, Deus criou o homem como sendo a coroa da criação. Olha, coroa da criação. Mas somos criatura. Nesse sentido, nós fazemos parte dessa criação. E o interessante, irmãos, é que Deus nos coloca em uma condição de relacionamento com a criação. Olha só, presta bem atenção. Eu costumo pensar dessa maneira. Deus nos coloca em uma tríplice relação. Quando ele diz, no capítulo 1, verso 26 do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, em seguida diz, domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, os que rastejam, tal, enfim. Deus nos coloca ali em uma relação íntima com a criação, com a natureza, com aquilo que ele criou. O homem deveria dominar. Lá no capítulo 2, Deus diz que Adão deveria guardar e cultivar o Éden. Olha só a relação íntima que Deus coloca ao ser humano com o todo da criação, tanto com a fauna quanto com a flora, tanto com os animais quanto com tudo aquilo que ele criou, de maneira que é de responsabilidade do ser humano cuidar daquilo que Deus criou. E ele deve cuidar como na condição de regente de Deus, como representante de Deus, mas também como participante dessa criação, como fazendo parte dessa criação. É interessante porque a ideia de cuidar da natureza, essas perspectivas ecológicas, elas são recentes em relação ao registro do Gênesis. Mas a Bíblia sempre se preocupou com isso. Deus, ele sempre se preocupou em que aquilo que ele fosse criado fosse preservado. Aquilo que ele criou, fosse preservado. Por quê? Porque tudo que Deus criou revela a sua glória. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou revela a sua glória. Logo, à medida que eu cuido, à medida que eu zelo, à medida que eu domino corretamente sobre aquilo que Deus criou, sendo eu também participante dessa criação, eu glorifico a Deus. Um cristão desavisado das coisas que Deus criou e não tendo conhecimento de que ele é parte dessa criação, ele vai, por exemplo, poluir os rios, desmatar as florestas, em nome de um desenvolvimento industrial, poluir a atmosfera. Isso acontece, não é? As geleiras derretem. E daí mostra o descaso do ser humano, não apenas com a criação da qual ele faz parte, mas principalmente com a glória de Deus. Mas você pode dizer, mas pastor, isso faz parte das grandes indústrias. Mas imagine um cristão que sai nas ruas da cidade e joga uma latinha de refrigerante pela janela do carro, um saco de pipoca, que ele não seleciona bem o seu lixo e toca fogo. O uso discriminado da natureza, irmãos, revela que nós não estamos preocupados com a glória de Deus. Percebe a nossa relação com tudo isso? Deus nos colocou dentro dessa realidade, ok? Nós temos, portanto, relação com a natureza. Mas nós temos também a relação com o próximo, porque Deus ele cria homem e mulher. E daí, quando ele cria homem e mulher, ele cria seres relacionais dentro dessa realidade da criação. E nós temos que respeitar justamente essa dignidade da criação. Quando olhamos para o outro ser humano,
independente se ele é um pecador ou não, na realidade ele é um pecador, mas independente se ele é um pecador regenerado ou um pecador não regenerado, ele deve ser respeitado em sua dignidade de ser humano. De ser humano, ok? Todos os seres humanos devem ser respeitados em sua dignidade, ok? Portanto, fazemos parte dessa criação, desse ato criador de Deus. Nós não somos um elemento totalmente distinto. Nós somos diferentes. Há uma diferença entre o cachorro e um ser humano. Para alguns não está tendo muita diferença não. Você sabe disso, né? Tem gente que está cuidando de cachorro igual gente. Apesar de a criação ter que receber a devida dignidade e respeito, porque é incorreto e antibíblico e desagrada a Deus você ter um animal de estimação em casa e maltratá-lo, não cuidar bem dele, não zelar por sua vida, não prover o conforto necessário para que aquele animal viva em ambiente agradável. Afinal de contas, ele é um animal doméstico, não é? Mas uma coisa é você tratar bem o animal, outra coisa é dar dignidade de ser humano ao animal. Isso aí já é, para mim, uma distorção, já é um distúrbio, né? E daí as pessoas já estão fazendo casamento de cachorro, funeral de cachorro, convida as pessoas, não é? Para o casamento, as pessoas trazem, spa para animal. Eu acho que há um exagero, né? De alguma forma, há uma certa idolatria animal. As pessoas estão idolatrando o pet, estão dando mais do que é devido, quanto que poderia, por exemplo, canalizar isso para as suas relações. Mas as pessoas vão, mas tratar com o ser humano é muito difícil. É melhor o animal, o cachorro, ele não reclama, ele não tem TPM, né, não fala mal, é amigo, não é traidor como os seres humanos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a cuidar bem dos animais, e cuidar muito bem. Mas nós não podemos dar dignidade de ser humano ao animal. Nós temos que dar dignidade porque ele faz parte da criação de Deus. E maus tratos, de fato, deve ser considerado crime, ok? Mas tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. Interessante, só para acrescentar isso daqui, eu estava lendo um livro recentemente e o autor levanta essa questão. Olha só, eu estava falando de casamento. Ele levantou a possibilidade real, na realidade ele conta um fato, de que a relação de alguns casais com os animais tem prejudicado o seu relacionamento, inclusive a sua vida sexual. Por quê? Porque o cachorro só dorme na cama do casal, como se fosse o filho, não é? E tem quebrado a intimidade do casal. Vamos lá, terceiro lugar. O ser humano, contudo, tem um lugar singular na criação, ok? Isso aqui é interessante por duas razões. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou os animais, as criaturas, segundo a sua espécie. É só você ler lá no texto, novamente. Tudo foi criado segundo a sua espécie. Cachorro, cachorro, gato, gato, não é? Cavalo, cavalo. Deus criou exatamente assim. Em seguida diz que Deus criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança, ok? Nós estamos nos aproximando cada vez mais do que é ser a imagem e semelhança de Deus, mas eu quero sempre pontuar isso. Cenas do próximo capítulo, porque nós vamos dedicar uma manhã a compreender isso daí. Bem, esse ponto aqui já está bem fundamentado em tudo aquilo que eu falei. Homem, homem, animal, animal, criatura, nesse sentido, criatura, ok? Isso significa também que os seres humanos não se realizam quando todas as suas necessidades animais são satisfeitas. A vida humana consiste em muito mais do que satisfação das necessidades de alimento, roupa e talvez prazer. Deve-se manter em mente o elemento transcendente indicado pela maneira singular que o ser humano é descrito e assim diferenciado das outras criaturas. Vejam bem. O homem faz parte do todo da criação, mas ao mesmo tempo é distinto. E Deus cria o ser humano de maneira tão especial que o ser humano não se satisfaz apenas por comer, por dormir, por vestir roupa.
e as suas relações interpessoais. Há um elemento transcendental que satisfaz plenamente o ser humano, que é justamente a relação que Deus coloca o homem consigo mesmo. É por isso que a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, de maneira que comer, dormir, descansar e ter algumas reações a, vamos dizer assim, animais, entre aspas, faz parte de toda a criação, mas Deus coloca uma necessidade de um ser humano que só ele pode suprir, que é a necessidade de relacionar-se com ele, ok? Nesse sentido, o homem ele é totalmente singular. Você já viu um cachorro orando a Deus, clamando por misericórdia, pedindo perdão pelos seus pecados, desejando ardentemente a presença de Deus? Quem foi que disse: quando eu me calei, os meus ossos secaram? Quem foi que disse: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Quem foi que bateu no peito e disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador? Né? Homens. Quem foi que tocou nas vestes de Jesus e dele saiu virtude? Porque apenas os seres humanos têm a capacidade de relacionar-se com Deus dentro dessa perspectiva, de um relacionamento espiritual com Deus, de discernir a necessidade de reaver um relacionamento que aquela figura real histórica lá do passado, chamada Adão, quebrou por conta do ato de pecado. Vamos avançar. Existe um elemento fraterno entre todos os seres humanos. A partir do século XIX e XX, começou a surgir, no final do século XIX, início do século XX, e daí então, começou a surgir essa ideia de uma fraternidade universal. É claro que há elementos dentro desse movimento que discordamos, mas de maneira geral e primária, isso é correto. Todos os seres humanos, nesse sentido, são irmãos. É justamente esse movimento, essa ideia de uma fraternidade universal, que fundamentam, por exemplo, toda a política que estão tentando desenvolver, uma política para imigrantes, por exemplo. O indivíduo ele tem que ser um cidadão do mundo, então ele tem que ter acesso livre. Os países têm que abrir a sua porta para refugiados de guerra. Como lidar com essa realidade é o grande problema, não é verdade? Porque quando você abre as fronteiras para refugiados de guerra, principalmente muçulmanos, você traz benefícios, mas também tem que se preparar para os problemas. Então, isso é uma dificuldade política, social, difícil de resolver. Alguns países abriram as fronteiras e beneficiaram, acolheram aquelas pessoas, tiveram benefícios, mas também estão colhendo ônus. E quando para-se para pensar no ônus, aí as nações ficam em alerta. Principalmente nesse contexto de terrorismo e tal. E aqui eu não estou dizendo que todo muçulmano é terrorista. Nada a ver com isso, não é? Mas o mundo está fragilizado por essa tensão e não sabe o que fazer com os imigrantes, não é? A não ser que você esteja nos Estados Unidos e seja como o presidente Trump, que ele resolve, não entra, pronto e acabou, não é? Mas perceba que o mundo ele está confuso. Bem, nós não vamos discorrer sobre isso, nem é a nossa intenção tratar aqui sobre esse tema, mas entenda que há um elemento fraterno, uma vez que todos os seres humanos foram criados por Deus e desfrutam da mesma dignidade diante dele, ou seja, criados à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, todos os seres humanos, americanos, europeus, africanos, asiáticos, são irmãos. É difícil de compreender, mas toda a humanidade partiu de um único exemplar, vamos dizer assim. Todos partiram a partir de Adão e Eva. E como surgiram brancos e negros, asiáticos, enfim, é uma coisa difícil de discorrer. Estudiosos, teólogos e cientistas tentam apresentar argumentos, mas no final das contas sempre ficam lacunas, que nós não vamos resolver no aqui e agora, mas eu quero que você compreenda que todos nós viemos
da ação criadora de Deus e somos, nesse sentido, irmãos. Somos irmãos. Partindo desse pressuposto, nós compreendemos, por exemplo, que uma disposição discriminadora é pecado. Racismo, por exemplo, segregação racial. Os povos da antiguidade sempre tiveram o hábito de escravizar o outro, considerando o outro inferior a si. Nós aqui no Brasil desfrutamos de um período escravagista longo, terrível, macabro. Acreditava-se até que os negros não tinham alma, eram tratados como coisa e não como gente. As negras eram objetos de abuso sexual dos brancos, que se intitulavam seu senhor. Os negros eram trazidos da África nos navios chamados de navios negreiros, e muitos morriam no caminho de doenças infectocontagiosas, de banzo, aquela saudade extrema, de depressão, de nostalgia. Eles não aguentavam, morriam nos porões fétidos dos navios e eram lançados ao mar. E chegavam aqui extremamente debilitados. Eram postos nos mercados e tratados como animais. Pecado. E não foi apenas aqui no Brasil. Por incrível que pareça, os protestantes ingleses, quando colonizaram a América, chamada de Nova Inglaterra, não deixou um índio para contar a história. E eram protestantes, não é? E hoje continua a luta para que o ser humano compreenda o outro como semelhante a si, sendo os dois semelhante a Deus. Bem, a não compreender essa irmandade que há na raça nos leva à disposição de pecado. Disposição de pecado. Não é? Aí, além da segregação racial, vem também, por exemplo, o machismo, quando o homem acha que tem mais poder do que a mulher, quando a Bíblia diz que Deus criou ambos à sua imagem e semelhança. O que há é uma questão funcional, mas não de dignidade. Tanto o homem quanto a mulher são iguais diante de Deus. E vem a reação do feminismo, querendo se defender da ação machista e parte agora para o outro extremo. E aí a confusão está feita e todo mundo quer ser o primeiro, o melhor diante de Deus. Isso tudo é produto do pecado por não compreender que há essa irmandade. Qual é a distinção agora? No que diz respeito a sermos humanos, nós somos iguais. A distinção que há é quando a Bíblia usa o termo para filhos de Deus, se referindo aos regenerados. Aí há uma distinção. No sentido de ser filho de Deus, espiritualmente falando, não são todos, mas todos aqueles que em Cristo foram salvos. É o que João diz no capítulo 1, verso 12, quando ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e deu poder a todo aquele que nele crê de ser feito o quê? Filho de Deus. Ok? Nesse sentido, há uma irmandade, há uma família distinta do todo, que é a igreja. Todos são filhos de Deus no sentido de terem sido criados por Ele, mas alguns são espiritualmente filhos de Deus, ou seja, a igreja. A igreja. Nós nos tratamos como irmãos, cumprimentamos o irmão, respeitamos o irmão. É irmão fulano, é irmão cicrano, é irmão beltrano. E às vezes nós nem conhecemos, mas a partir do momento que nos identificamos como cristãos, a relação já toma outra dimensão, ou seja, fazemos parte da mesma família espiritual de Deus. Efésios capítulo 2 é um texto que particularmente eu acho assim fascinante, porque Paulo trata acerca do mistério que foi revelado, que no passado estava oculto, não é? Mas que agora foi revelado. Que mistério é esse que Paulo fala nos capítulos 2 e 3 de Efésios? É justamente a ação de Cristo na cruz do Calvário, formando dos dois um só homem, ou seja, judeus e gentios agora fazem parte de um único povo, que ele vai chamar família e edifício de Deus. É a família de Deus, mas também é o edifício de Deus, onde ele habita e se revela.
esta família, essa irmandade, ela tem um tom distinto. Porque é um povo que Deus conquistou para si. Não diz respeito apenas à humanidade de maneira geral, mas à ação de Deus na vida de alguns indivíduos, trazendo-os e chamando-os de filhos de Deus, porque foram redimidos dos seus pecados. Ok? Por fim, em quinto lugar, há limitações definidas, impostas à humanidade. Isso aqui é importante. Ou seja, como criaturas, os seres humanos têm limitações que acompanham a sua finitude. Nós somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutamos de privilégios que o todo da criação não desfruta, mas nós somos finitos. Por quê? Porque apenas Deus, o Criador, é infinito. Os seres humanos não conhecem nem podem conhecer todas as coisas, apesar de sabermos muita coisa. Embora devamos buscar o conhecimento de tudo e admirar e valorizar a grandeza de conhecimento, nossa finitude significa que nosso conhecimento será sempre incompleto e sujeito a erros. Você quer um exemplo claro disso? Vai para a academia, vai lá para a universidade. Uma teoria que é defendida hoje, daqui a pouco, ela é totalmente contrariada e já não é bem daquele jeito. E apesar de ter sempre os fundamentos daqueles que primeiro pensaram acerca disso, aquilo vai mudando. Novas descobertas vão surgindo, as coisas vão se aperfeiçoando. E o homem vai acumulando conhecimento, mas parte desse conhecimento, que agora é novidade, contraria o que antes era a grande novidade. Isso mostra a nossa finitude, porque nós nunca vamos conseguir ser absolutos em nós mesmos. Nós sempre teremos limitações em coisas simples da vida. Basta uma enfermidade, basta você olhar para frente que você percebe a sua finitude, não é? O seu ângulo de visão é extremamente limitado. Vá para o deserto, para um descampado e olhe o tanto quanto a sua visão puder enxergar. Você vai perceber que é um tantinho assim. Porque nós somos extremamente limitados, ok? A finitude também diz respeito, principalmente diz respeito à nossa vida, ok? Um assunto debatido entre os teólogos é se Adão poderia morrer mesmo se não tivesse pecado ou não. É muito interessante isso. Poderia Adão ter morrido se ele não tivesse pecado? É uma discussão interessante. E daí basta você entender que a morte sempre foi uma possibilidade real na vida de Adão. Adão não foi criado imortal, porque imortal não morre. Ele foi criado passível de morte. A partir do momento que Deus disse, se você comer do fruto proibido, você morre, a morte era uma realidade para Adão. Adão podia morrer. Então, mesmo tendo a possibilidade de permanecer vivo para sempre, a morte era uma possibilidade real. Logo, Adão foi criado de maneira limitada, porque só Deus não morre. Só Deus não morre. Nós temos, irmãos, limitações, e essas limitações foram impostas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E é dentro dessas limitações que nós temos que glorificar a Deus. E eu quero chamar a sua atenção ao fato de que limitação não é inerentemente ruim. Não é necessariamente ruim. Por quê? Porque existe uma tendência a lamentar a finitude humana. Na realidade, alguns chegam a dizer que isso é que causa o pecado humano. Eu pequei porque eu sou limitado. Se não fôssemos limitados, sempre saberíamos o que é certo e agiríamos de acordo com tal conhecimento. Se os seres humanos não fossem limitados pela finitude, eles saberiam agir melhor. Pensam dessa forma. Mas a Bíblia indica que, havendo feito o ser humano com as limitações que acompanham as criaturas, Deus olhou para a criação e considerou tudo muito bom.
Capítulo 1, verso 31 do Gênesis, Deus diz que tudo quanto ele criou era muito bom. E Deus criou tudo muito bom dentro de limitações. A noite, feita para dormir, descanso. Comida e bebida para que eu permaneça bem, vivo e saudável. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não sou onipresente. Eu não conheço todas as coisas. O meu conhecimento é limitado. Eu não tenho todo o poder, apesar de ter autoridade sobre a criação. Deus nos criou assim e disse que era muito bom. A partir do momento que eu disser que as limitações reais humanas não é para o bem do homem, eu estou dizendo que Deus errou ao me criar. Um homem para uma mulher para um homem. Isso é limitação ou não é? Porque Deus julgou que poligamia não era o ideal para os seres humanos. Evoluir em conhecimento, isso revela uma limitação, porque nós não sabemos tudo, nós vamos aprendendo. Porque Deus julgou que assim seria bom. E se Deus julgou que assim seria bom, o contrário seria ruim. Saber, irmãos, que somos limitados deve nos levar a uma vida de adoração sincera a Deus. A autossuficiência é um problema na realidade dos seres humanos. Humildade. Lembra que Jesus ele sempre faz essa ponte da humildade com aqueles que eram considerados mais fracos? A humildade da criança, por exemplo, que era considerada fraca nos dias de Jesus. Jesus disse que nós devemos nos apresentar diante de Deus como uma criancinha. Não é que a criancinha é destituída de pecado, é porque em alguma medida ela é destituída de malícia. Revela a fragilidade, aquele que se coloca diante do outro, o considerando superior. Tem uma coisa interessante que eu acho em Cainã. De alguma maneira a gente conseguiu colocar na cabeça dele que ele não sabe de tudo, porque ele é bem tempestuoso. E que o pai e a mãe é o referencial para ele. E que antes de perguntar a qualquer pessoa, ele deve nos consultar para saber se aquilo é certo e que é errado. A gente ensinou isso a fim de que ele se protegesse de pessoas, por exemplo, mal intencionadas. E daí, às vezes, a gente está, por exemplo, ouvindo um programa de rádio, assistindo televisão, e alguém fala lá alguma coisa, principalmente acerca da Bíblia, e ele faz: isso é verdade, painho? Isso está certo? Porque ele aprendeu a confiar de tal maneira que tanto eu quanto Kátia é quem determina o que é certo e errado na sua vida. Claro que isso não vai permanecer para sempre. Ele já começa a ter autonomia e já tem a capacidade de discernir muita coisa em sua vida. Ele tem uma criança de 6 anos, sem perguntar, porque ele já aprendeu e já tem, proporcionalmente falando, a sua autonomia e a sua capacidade de discernir. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Ele é alguém que declara limites e dependência. É assim que Deus quer que nos relacionemos com Ele. Declarando nossas limitações, entendendo que até aqui não compete a mim. Deus me colocou dentro dessas limitações, e dentro dessas limitações eu tenho que saber que Deus é sábio, é infinitamente bom e criou isso para o meu bem. Para o meu bem. E adorar a Deus em humildade, em humilde